Olá a todos que estão aqui assistindo esse vídeo. Esse vídeo faz parte de um material aberto completamente grátis sobre redes neurais. Eu vou deixar abaixo na descrição o link para o repositório dele, onde tem mais coisas, tem um mapa mental prévio a esse vídeo explicando mais coisas. Aqui a gente vai explicar o nó da rede neural, como ele funciona, como ele calcula a saída em base na entrada dele e por que ele é tão útil para a rede neural, né? Primeiro, numa rede neural a gente tem várias camadas, né? A primeira é uma coluna de nós, na verdade não só nós, né? É a entrada da rede neural. E essa entrada a gente já viu anteriormente que ela é variável, né? No mapa mental eu explico isso, que essa rede neural ela age como uma função e essa entrada seria o x da f de x, né? Seria o que varia nessa função, a variável. Aqui temos outra camada, podemos chamar essa de primeira camada, camada 1 da rede neural. Depois temos outra camada, camada 2. Como essa camada é a última camada da rede neural, a saída dessa camada é a saída da rede neural. Então, teria uma saída, nossa rede neural mostrada aqui nessa apresentação. Como aqui podemos ver, o nosso nó é representado por uma bolinha e as entradas dele são essas três bolinhas XYZ aqui. Esse nó é o nó da camada, qualquer nó da camada 1, e essa setinha aponta para a saída do nosso nó, que vamos entender agora em seguida como ela é calculada. Bem, basicamente ela é calculada como uma soma ponderada das entradas XYZ mais um viés. A maior parte do vídeo agora à frente vai ser apenas explicando como é calculada a saída do nó em base a esse viés e a essa soma ponderada das entradas. Agora eu vou passar a explicar o funcionamento de uma soma ponderada e como ela, com os pesos adequados, consegue ajudar a gente a chegar em conclusões, sabendo apenas informações disponíveis na entrada. Vou ensinar aqui a tentar aproximar o valor gasto em energia de uma casa em reais, tendo como informação a quantidade de crianças que ela tem vivendo nela, a quantidade de idosos e adultos que ela tem nela. A principal diferença de uma soma ponderada para uma soma normal é que, por exemplo, se a gente usasse uma soma normal aqui das pessoas, a gente teria 6 pessoas em cada casa e não conseguiríamos chegar numa conclusão aqui sobre qual tem gasto maior, sobre qual das duas casas tem um gasto de energia maior em reais, né? E é por isso que a gente usa uma soma ponderada para esse cálculo. Uma soma ponderada, ela leva em consideração um peso para cada elemento da soma. Ou seja, a gente não vai somar cada tipo de pessoa como se todos gastassem o mesmo valor energético. A gente daria um peso para cada pessoa e multiplicaria a quantidade de pessoas que tem pelo peso que cada pessoa tem em uma conta de luz. Ou seja, se a gente supõe aqui que as crianças teriam a metade de R$ 1 em gasto energético por mês e os idosos teriam 3 meios de R$ 1 como gasto energético por mês e os adultos tivessem R$ 1 como gasto energético por mês, a gente chegaria nessa conclusão aqui, que a casa 1 tem um gasto menor do que a casa 2 e a casa 2 gasta R$ 6 por mês, a casa 1 gasta R$ 5,5 por mês. Tudo bem. Agora, se a gente mudar esses pesos, aqui vem algo interessante. Se a gente mudar os pesos da soma ponderada, a gente consegue chegar em conclusões diferentes. Por exemplo, aqui a gente inverteu o peso das crianças com o peso dos idosos e a gente chega à conclusão que a casa 1 tem um gasto energético maior do que a casa 2. Essa é a grande importância da gente mudar os pesos no nó para chegar numa conclusão cada vez mais correta, né? Esse processo é outro processo de treinamento de uma rede neural. Eu não vou explicar ele aqui nesse vídeo, mas mais para frente a gente vai explicar vários métodos de treinamento de nós. Aqui eu vou apresentar para vocês o viés. O viés é só um valor que é somado no final da soma ponderada e ele não é multiplicado por nenhum peso, ou seja, se a gente tiver, por exemplo, nenhuma pessoa na casa e todas as casas no Brasil tivessem um gasto fixo de energia, a gente não conseguiria fazer uma rede neural para calcular isso se a gente não usasse um viés, porque a gente não conseguiria pôr um gasto fixo. Aqui eu exemplifico usando um gasto fixo de 30, a gente viu como ficou, ou um ganho fixo de menos R$ 10, ou seja, se você não tiver ninguém morando na casa, você ganha R$ 10 por mês em energia. Isso é um caso obviamente hipotético, né? Ninguém gasta menos R$ 4 em energia, pelo menos no Brasil não.
Enfim, o que eu queria demonstrar aqui é como são usados os pesos no cálculo de uma soma ponderada e como eles são usados no nó também, né? Porque no nó a gente faz essa soma ponderada mais um viés. Esses pesos são treinados e o viés também para chegar nos valores adequados para nossa rede neural conseguir extrair as características bem. E também que a soma ponderada ela consegue extrair características de uma entrada. A gente viu agora ela extraindo o preço do que uma casa gasta em energia, apenas sabendo quantas pessoas, crianças moram nela, quantas pessoas idosas e quantas pessoas adultas moram nela. Ali eu desenhei como fica a estrutura de um nó. E ali perto da saída tem uma função de ativação. Isso vai ser visto mais pra frente. E o símbolo que tem no meio do nó é uma somatória. É só uma soma de tudo que está entrando, no caso. Então aqui eu vou explicar o que é uma função de ativação. Como podemos ver, aqui temos uma rede neural exemplo, né? Agora, usando o dito anteriormente, da soma ponderada e o viés, eu vou tentar colocar em uma equação a nossa saída da rede neural, ou seja, o valor calculado no nó 3. Para a gente ver que estamos usando apenas somas e multiplicações na entrada. Isso faz com que a nossa equação final seja apenas formada por transformações lineares. O problema não são as transformações lineares. O problema é que a nossa rede neural ela é feita só com transformações lineares, então ela fica muito resumível. Ou seja, a gente poderia deixar ela muito menos complexa, muito simples. Aqui vou deixar um exemplo de uma transformação linear que parece ser muito complicada, parece ter muitos parâmetros, mas quando a gente para ver, no final ela fica muito fácil de resumir. Por exemplo, essa equação aqui, x mais a vezes b mais c vezes d, a gente vê que se a gente fizer a distributiva do b e somar as constantes ab mais cd ali no final, a gente fica com x vezes constante mais outra constante. É como se a gente tivesse resumido a nossa transformação linear mais complexa, assim, com muitas constantes que a gente possa mudar para ela mudar o seu comportamento, em uma bem menor, onde só tem duas constantes, ali o 2 e o 5, né? Se a gente assumir aqueles valores para o B, para o A, para o C e para o D. Aqui agora vou escrever um exemplo de função com n variáveis e como ela ficaria escrita, supondo que ela só tem transformações lineares, né? Ela ficaria do seguinte formato. Ela ficaria com uma constante mais a variável 1 vezes uma constante mais a variável 2 vezes outra constante mais a variável 3 vezes outra constante. Assim até a variável n vezes a constante n, ou seja, teria uma constante para multiplicar cada variável, mais uma constante no final. Isso com todas as funções de n variáveis. Aqui eu demonstro como isso acontece com a nossa rede neural também. Eu coloco a equação do terceiro nó e vou simplificando ela, né? Eu vou colocando ela naquele formato da transformação linear para que vejam que realmente fica a variável 1 vezes uma constante. A variável 1, no caso, a entrada 1, entrada 2 vezes outra constante e mais essa última constante. Porque P1, P2, P3, P4, P5, V1, V2, V3, pesos e vieses são todos constantes na nossa equação, né? Depois que eles ficam treinados, eles viram apenas uma constante que a gente soma ou multiplica na variável que é a entrada. Assim fica claro como, independente da quantidade de nós que a gente colocar, sempre vai ser possível resumir a nossa rede neural em um nó só, se a gente só usar transformações lineares. Assim a gente nunca conseguiria fazer o formato de uma parábola com a nossa função. Imaginemos uma entrada x e a saída y da função. A gente nunca conseguiria simular uma parábola com uma rede neural se a gente só usasse transformações lineares. Basta ver que não dá para fazer o x quadrado. Mas agora vamos ver como funções de ativação resolvem isso. Aqui temos como exemplo algumas funções não lineares. Por exemplo, elevado a x, x ao quadrado, 1 sobre x quadrado, raiz de x. Funções onde
Mesmo se a gente colocar uma função linear dentro, a gente não consegue simplificar ela para ficar naquele formato da função linear depois da simplificação, né? Que seria variável vezes um número mais outra constante. Agora vamos tentar pôr elas no final de cada saída de cada nó. A equação do nosso terceiro nó ficaria da seguinte forma, né? Substituindo f por alguma dessas funções. Dá para ver que não conseguimos simplificar ela em uma transformação linear só. Porém, ser uma função não linear não é o único requisito para funções de ativação. Aqui temos umas funções mais usadas e o maior motivo delas terem esse formato é porque é bom elas limitarem a saída com um certo aspecto, né? A saída ela tem que ter a seguinte característica. Enquanto uma saída for mais alta, quer dizer que a entrada dela, a soma ponderada, deu um valor mais alto. Obviamente também tem um viés para mudar isso, ou seja, quando a gente tiver um viés maior, a saída vai ser maior. Quando a gente tiver um viés menor, a saída vai tender a ser menor. Isso acontece com a intenção de deixar claro quando o nosso nó está ativado e quando ele está desativado. E para que o nosso nó só esteja ativado quando as características que são necessárias para ativar ele aconteçam na soma ponderada. Detalhando melhor, o nosso nó representa uma característica da entrada que a gente der para nossa rede neural. Se essa característica estiver muito presente, o nosso nó vai estar muito ativado, e se ela, pelo contrário, estiver presente negativamente, o nosso nó vai estar negativo, ou até mesmo zerado, quando ela estiver ausente ou neutral. Para entender melhor esse funcionamento das características ao longo da rede neural, dos nós ao longo da rede neural, vamos retomar aquele exemplo antigo do cálculo energético, do cálculo do gasto energético de uma casa. Supondo que um nó consegue calcular o gasto energético de uma casa, tendo como conhecimento várias entradas de várias pessoas que moram na casa, se a gente tiver outro nó que pega esse nó como entrada, esse outro nó conseguiria calcular por exemplo, o gasto energético de um bairro. Se ele pega vários nós como esse que calcula o gasto energético de uma casa e dá uma importância para eles, um peso para eles na soma ponderada dele. Ele poderia dar um peso muito positivo para os nós que representam casas dentro do bairro e um peso neutro, ou seja, zero, para casas que estão em bairros longe do bairro que a gente quer calcular o gasto energético. Aqui podemos ver um exemplo de como isso funciona na rede neural. A primeira camada tira características da entrada, a segunda tira características da primeira e não da entrada, a terceira tira características da segunda e a última tira características da terceira nesse caso. Claramente isso com os pesos adequados, né? Com os pesos já treinados, é assim que funciona uma rede neural. Chegamos ao final do vídeo aqui. Obrigado a todos que assistiram. Espero que todos tenham entendido profundamente o funcionamento, a teoria sobre redes neurais. Lembrando que o intuito desse vídeo não é explicar o treinamento, já que tem vários jeitos de a gente treinar esses pesos para chegar numa rede neural que funcione para pegar a característica que a gente quer da nossa entrada. Então, por favor, usem a caixa de comentários para me recomendar melhorias no vídeo, porque é isso que vai fazer esse vídeo ficar perfeito no futuro. Esse conteúdo, esse material completamente grátis ficar perfeito no futuro e expandir o conhecimento sobre redes neurais. Continuem acompanhando os outros vídeos desse material e, por favor, deem um feedback. E com isso, chegamos ao fim do nosso vídeo. Até mais.